Boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Nós começamos o culto exaltando e falando sobre a majestade de Jesus, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, seja dada toda a honra e toda a glória, amém? O grande eu sou, nós temos vivido e temos caminhado como igreja e nas oportunidades que tem para ministrar aqui aos domingos, de manhã e de noite, tenho a oportunidade também de revelar alguns textos a respeito da vida de Jesus, que nós encontramos no Evangelho de João. E esses textos, eles falam sobre as expressões de Jesus, que diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, nós já falamos sobre isso. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, foi a última que nós falamos. E hoje finalizo essa série de mensagens, e a expressão de hoje é, eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade e a única vida nós encontramos em Jesus Cristo, amém? Você está certo disso? A sua confiança está em Jesus? Amém. Jesus é Deus, isso é algo que nós vemos no Evangelho de João. Isso é o que nós temos como realidade nos nossos dias e nós vivemos isso como cristãos. Devemos encarar essa realidade que Jesus é Deus, a pessoa de Jesus é divina. Isso é claro para nós, essa é uma das verdades que nós encontramos no Evangelho de João. E João traz estes elementos das afirmações de Jesus com o intuito de fortalecer a nossa fé, fortalecer a mensagem do próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele está no meio de nós, amém? Ele está no meio da multidão, Ele está no meio dos líderes religiosos daquela época, Ele está operando milagres, Ele está ali interagindo com o povo. Ele chora, como nós vimos na última vez que eu preguei, Ele chora e lamenta por perder um amigo, Ele sente fome, Ele sente sede. Tudo isso revela que Jesus, Ele é homem, mas Ele também é Deus, porque Ele faz milagres. Ele faz acontecer situações extraordinárias. E essas situações, elas são reveladas através da ótica de João. E observando o avanço de Jesus no Evangelho, você pode notar um alvoroço naquele tempo, não só para os líderes religiosos daquela época, mas também na relação com os discípulos. Algumas vezes, no meio dos próprios discípulos, havia um sentimento de incredulidade, um sentimento de pouca fé, pouca confiança. E Jesus, às vezes, Ele precisa dar um chacoalhão e falar sobre isso, advertir os discípulos a respeito disso. E para muitas pessoas, Jesus foi um simples profeta. Para muitas pessoas, Jesus foi apenas uma pessoa que causou boas impressões ou fez coisas boas, ou até mesmo uma personalidade diferente no meio de tantas outras. Para outras pessoas, Jesus foi um impostor, alguém que causou dano para uma realidade muito grande. Mas para aqueles que creem na palavra, para mim, para você, para nós que estamos vivendo o Evangelho de Cristo, nós nos debruçamos na verdade absoluta da palavra. E nós nos encontramos no texto, como o texto de Filipenses, capítulo 2. Abre sua Bíblia aí, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Nós vamos ler o texto que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, por enquanto, note a nossa verdade exposta no texto de Filipenses, a verdade de Jesus em nós. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, preste atenção, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz.
Por isso Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse é o nosso Jesus. Ele vazio de si mesmo, servo, sofredor, humilde, cumpriu com o projeto de Deus, o projeto de redenção. Alguém que providenciou a nossa salvação, o único que providencia a nossa salvação. Esse é o nosso Jesus. Para meditarmos sobre essa expressão de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós vamos ler o texto de João a partir do capítulo 13. Então abra novamente a sua Bíblia em João capítulo 13, versículos 31, a partir do versículo 31 do capítulo 13, até o versículo 7 do capítulo 14. Essa expressão está exatamente no versículo 6, nós vamos passar por ele, no capítulo 14. Mas eu acredito que é importante lermos todo esse contexto, todo esse trecho, porque nesse trecho você vai ver o cenário que Jesus disse, essa expressão. Nós vamos ver o propósito dessa expressão e vamos refletir e concluir com os impactos disso, naquele tempo e no nosso tempo. O início dessa leitura você vai perceber que há um ponto de tensão. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho à frente. Mas note que no versículo 31, o texto começa dizendo: depois que ele saiu, Jesus disse. Esse é o começo do trecho. Se nós lermos esse trecho sem saber o contexto, ele vai ficar estranho, né? Porque quem que saiu? E o porquê que saiu? Quem saiu? Quem sabe? Judas. Quem era Judas? Eita, estão com medo de responder, ou é o frio? Quem era Judas? Isso, Iscariotes, traidor. Esse trecho ele se refere a Judas. O Iscariotes, ele havia saído antes de Jesus começar a falar o que nós vamos ler nesse texto. Jesus, antes desse momento, ele revela que alguém deveria trair, né? Alguém haveria de trair Jesus. E esse alguém era Judas. Imagina só o clima, né? Como o pastor Levi diz, né? Uma torta de climão. O ambiente estava assim. Jesus havia revelado que havia um traidor, e o traidor era um daqueles que seguia Jesus. E Jesus começa dizendo, e nós vamos ler o texto aqui. Depois que ele saiu, ele e Judas, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Versículo 38, Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. João, capítulo 14, versículo 1, faz parte desse mesmo contexto, e o texto continua dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conheceis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, que a palavra do Senhor, que é rica, que a palavra do Senhor, que é profunda, fale aos nossos corações. Tu és o único caminho, a única verdade. Tu és a vida. E nós cremos, Pai, nessa verdade do Senhor. E nós vivemos nessa expectativa de que um dia nós estaremos contigo. Nós vivemos nessa expectativa porque o Senhor nos garante isso na Tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler a Tua palavra e que o texto fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Como havia dito, era importante lermos todo esse trecho para entendermos o cenário dessa expressão. Esse cenário é que surge a expressão que Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O clima era esse, né? Uma tensão total. Os principais líderes religiosos já estavam se alinhando com as mais terríveis intenções, os projetos malignos, né? Para prender, julgar, matar Jesus. E é triste pensar nisso, mas a realidade é que Jesus estava sempre no meio do povo. E o mesmo povo que recebeu os milagres de Jesus, que contemplou os milagres de Jesus, que foram tocados por Jesus, essas mesmas pessoas, elas que tiveram esse contato real, estavam incrédulos. As pessoas estavam com essa sensação de que precisavam de mais elementos de veracidade. Eles precisavam de algo a mais para crer. E é nesse cenário que Jesus ele aponta para os discípulos, e até mesmo os discípulos, eles falharam na sua trajetória, tiveram sim as suas dificuldades de confiar, até mesmo porque quando nós lemos os evangelhos, nós notamos vários trechos da palavra de Deus, e Jesus falando e advertindo os discípulos, porque eles tinham pouca fé, eles não conseguiam avançar ou tinham dificuldades para exercer essa confiança em Jesus. E nesse cenário nós notamos e vemos que essa confiança, até mesmo daqueles que estavam perto de Jesus, era vazia. No mesmo cenário, um pouco antes de Judas ser revelado como traidor, você pode depois, com mais tempo, ver o texto. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Isso é importante também falarmos nessa noite, porque Jesus, lavando os pés dos discípulos, ele providencia um sinal de humildade. Ele quebra totalmente os protocolos, porque ele é mestre, é senhor dos discípulos, mas ele também está ali, ajoelhado na frente, lavando os pés dos discípulos. Isso não cabia na compreensão deles. E ele se coloca como exemplo, o Rei Jesus, o mestre, o Senhor, ele também é servo. Essa ênfase é importante porque ela diz a respeito de um dos propósitos da nossa igreja, que é o serviço. E nós precisamos nos espelhar nas aplicações e nos exercícios de Jesus com o povo, no qual ele se revela assim como mestre, como Senhor, como aquele que é a resposta para todos os questionamentos, mas ele está servindo o povo. Ele está diante do povo, inclinado, lavando os pés dos seus discípulos, atendendo os clamores, realizando os milagres, porque ele é servo. E isso mexe conosco, porque para a gente às vezes é difícil.
Às vezes, em algumas situações, nós temos dificuldades em servir o nosso próximo, mas nós precisamos observar para esse Jesus. É esse Jesus que é Senhor, que é Mestre, mas também que lava pés dos discípulos e está à disposição para servir em todo o tempo. Talvez para alguém essa expressão de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ela soe ou ela reverbere ainda com uma expressão arrogante. Mas como assim o único caminho? Como assim a única verdade? Mas toda essa impressão arrogante, ela se quebra mediante um exemplo de humildade. Todos aqueles que acham que essa expressão, ela soa como uma arrogância, elas percebem que isso tudo é quebrado quando Jesus se debruça aos pés de alguém para lavar. Então nós precisamos observar todos esses elementos, esses cenários, e nesse contexto geral nós percebemos Jesus totalmente alheio a qualquer prepotência. Jesus é aquele que não abusa do seu poder. Como servo, ele atende às necessidades, ele está ali observando os seus seguidores, ele olha com misericórdia, com compaixão. Esses são os olhares de Jesus. E essa atitude, como já disse, às vezes é difícil para nós. E precisamos exercitar isso, precisamos observar o que podemos fazer na igreja de Cristo. O que você pode fazer lá na sua célula diferente? Como que você pode servir na igreja Batista do Novo Mundo? Como você pode servir a sua comunidade? Como que a sua proclamação do Evangelho se torna real e palpável? Quando você serve alguém? Nós precisamos olhar e dar ênfase, porque isso é algo que devemos considerar e é algo que precisamos notar que a necessidade hoje, a nossa dificuldade de servir hoje, está muito atrelada porque nós muitas vezes tentamos ser contemplados, nós tentamos de alguma maneira ser contemplado a partir dos nossos próprios interesses. Não sei se você já percebeu, mas quantos coaches existem por aí? Se você entrar nas redes aí, você vai notar tantos coaches e tantos mentores. Não estou dizendo que isso é ruim, existem mentores que te ajudam a trilhar um caminho, mas fato é que muitas pessoas estão buscando algo que esteja relacionado aos seus próprios interesses. Por isso surgem muitas pessoas, inclusive surgem pregadores que se autodenominam evangélicos e pessoas de Deus, mas abusam do evangelho e levam as pessoas uma mentira, um engano, porque há uma necessidade de ser servido. E nessa realidade nós somos motivados a mudar, nós somos encorajados a olhar os exemplos de Jesus, aquele que afirmou ser o único caminho, a verdade e a vida. Ele sempre está ali, abraçando, lavando os pés. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor, aquele que responde dúvidas. E no texto, você vai ver ali, o discípulo Tomé, você vai ver Felipe, com questionamentos, com dúvidas. E Jesus está ali, dando atenção às dúvidas, aos questionamentos, respondendo, servindo. Então, nesse cenário, nesse clima, Jesus, ele também está prestes a passar pelo maior sofrimento da sua vida. O tempo da sua morte já estava chegando, a hora do Getsêmani já estava perto. Jesus haveria de ser traído, já havia anunciado aquele que iria trair. Jesus seria negado. Jesus fala também a respeito de Pedro, e nós lemos isso. E o comentarista Kerson, ele diz que nesse cenário, nessa agonia, Jesus está profundamente perturbado no coração e no espírito. E no momento crucial da vida de Jesus, o mais apropriado para os seguidores
e os discípulos era prestar apoio. Todo o cuidado emocional e espiritual de Jesus naquele momento era importante, mas o único que se doa, que conforta, que instrui, quem é? É o próprio Jesus. Ele está passando pelas mais severas aflições, ele é o protagonista da dor. Ele deveria receber o apoio, o consolo espiritual, mas é ele quem consola. Você já foi consolado por alguém em luto? É como diz alguém, né? Um tapa na cara, né? Você vai para consolar alguém, eu lembro de algumas situações, uma situação até mesmo aqui da igreja, onde nós passamos por uma dificuldade muito severa, e a gente foi ali para consolar alguém, e nós fomos ministrados por quem estava em luto. Isso é muito profundo, isso mostra um alto nível de fé, de confiança naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nesse cenário de medo, os discípulos também estão com o coração turbado. O capítulo 14 começa falando sobre isso. Imagina só, Jesus estava aflito. Se Jesus estava aflito, estava demonstrando isso, imagina os discípulos, né? O ponto de apoio dos discípulos era Jesus, mas Jesus expressava, sim, a sua angústia. Então os discípulos ali, carregando em seus corações a tristeza da partida do Mestre, talvez envergonhados pela falta de coragem de encarar toda aquela cena, perplexos com a notícia da traição, a notícia de que alguém que estava no meio deles haveria de trair. Os corações então estavam turbados, os corações estavam fechados, desnorteados. E isso é algo muito comum em nossos dias. Corações turbados, corações desnorteados, corações preocupados, corações opressos, corações, por que não, ansiosos. E para isso cabe também um ponto de destaque. A ansiedade é comum nos nossos dias, e ela é próxima de nós. O Brasil ganhou uma premiação essa semana, não sei se podemos dizer assim, né? Nem podemos falar assim. O Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde essa semana, que é o país com mais ansiosos do mundo. Cerca de, aproximadamente, 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade patológica, ansiedade diagnosticada. Isso não é um prêmio, é uma verdade, mas em nome de Jesus, nós que somos portadores e proclamadores do Evangelho, nós temos uma resposta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós observamos esse cenário, nós vemos Jesus encontrando um lugar para trabalhar a fé e a confiança dos seus discípulos. E tenha certeza que esse mesmo cenário, esse mesmo lugar que Jesus encontra, é o lugar que Jesus encontrou nos discípulos, é o lugar que Ele encontra para trabalhar em nós. O mesmo lugar onde há uma angústia, onde há uma dificuldade, uma aflição, uma ansiedade, pode ter certeza que nos seus piores momentos, nas suas piores angústias, nos seus mais altos medos, Jesus está ali, lapidando a sua fé. Jesus está ali, exercitando a sua confiança. Você pode se recordar, se você parar para pensar, você vai lembrar que nos momentos mais angustiantes da vida, foram os momentos que Deus mais gerou fé no seu coração. Certo? É verdade isso? É onde Jesus trabalha. É nesse cenário que Jesus se movimenta, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então Ele tem essa autoridade, Ele tem liberdade para se movimentar nas nossas maiores angústias, porque Ele está dentro de nós. Quando nós observamos essa realidade, nós podemos ver Jesus aqui, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Veja aqui Jesus mais uma vez,
reforçando sua divindade, confrontando os discípulos, dizendo: vocês creem em Deus, dessa mesma maneira creiam em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, basta crer. Eu estou aqui com vocês. Eles precisavam desse movimento de Jesus para exercitar a confiança, mesmo com o coração turbado e aflito. A fé em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo é um remédio para um coração turbado. Os problemas existem sim, as dificuldades elas são inúmeras, mas a palavra do nosso Senhor sempre é: continuem crendo em mim. Se você pode parar um pouco e pensar quais são as piores crises que você tem enfrentado, quais são as suas mais tensas angústias hoje, qual é a oração que você tem colocado diante do Senhor que talvez não foi ainda respondida, o que você tem apresentado a Deus, como que está o seu coração? Em todas essas situações, nas categorias financeiras, nas categorias emocionais da nossa vida, nunca se esqueça que o remédio é Jesus Cristo, é a fé em Jesus. Nós precisamos lembrar, o nosso olhar deve estar sempre alinhado para o Senhor, para a fé no nosso Senhor. O pregador Hernandes Dias Lopes diz algo interessante, e eu gosto quando ele fala isso. Ele diz que a fé em Jesus ri das impossibilidades. A fé em Jesus triunfa nas crises, amém? Isso é uma verdade. Quando existem impossibilidades, a fé em Jesus, ela desaponta. E a fé em Jesus Cristo é o remédio para todos os momentos de dor. Uma pequena fé no grande Deus, no grande e poderoso Senhor, é mais valiosa do que uma grande fé no lugar errado. Às vezes isso acontece com muitas pessoas. Quantas pessoas têm bastante fé, mas depositam a sua fé em outras coisas. O texto de Mateus, capítulo 17, 20, versículo 20, diz: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, já viu um grão de mostarda? Do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nós precisamos ter fé no lugar certo, e a nossa fé é no nosso Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Outro ponto que Jesus trata com os discípulos neste mesmo cenário, e isso rebate também em nós, reverbera dentro de nós, é que o nosso olhar de fé, ele deve nos conduzir para a realidade de que nós somos peregrinos aqui. E isso é importante falarmos. O nosso lugar não é neste mundo, nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui, esse não é o nosso lugar. O que nós estamos passando por aqui é algo temporal, nós nunca vamos estar seguros neste lugar, ou acostumados com este lugar, sempre haverá algo que nos incomode, porque este não é o nosso destino. O nosso destino é o céu. O nosso destino é a eternidade, porque o nosso Senhor, quando Ele traz essa expressão, Ele fala sobre isso. Se há um caminho, esse caminho leva para um lugar, e esse lugar é eterno, esse lugar é maravilhoso, e a nossa visualização, ela deve passar por cima das nossas crises, dos nossos medos e das nossas angústias, e olhar para esse horizonte de esperança que é a eternidade. Nós não sofremos aqui, nós passamos por tempos de dificuldade sim, mas nós não vamos sofrer eternamente. Nós vivemos uma vida fixada no horizonte de que existe um lugar de esperança, de glória, e esse lugar é o céu, e esse lugar é eterno, e esse lugar está ali, Jesus, o nosso Senhor. É nisso que nós devemos fixar o nosso olhar, essa verdade, todo esse cenário que nós estamos observando. Nós precisamos destacar esses pontos e sempre lembrar isso, que o tempo que nós estamos passando aqui é temporal. A partir desse cenário que nós já estamos falando,
fizemos essa leitura e notamos que existiam ali sim preocupações, existiam anseios, angústias, e diante de tudo que os discípulos estavam enfrentando, a ordem de Jesus sempre foi: olha, levanta a cabeça, olha para frente, além do seu sofrimento, e creia em mim. E é isso que o Senhor nos diz: olha para frente, creia em mim. Isso é algo extraordinário para nós. Essa mensagem de Jesus, quando Ele conversa com os discípulos, nessa proximidade, quando Ele conversa com os discípulos, respondendo às dúvidas de forma paciente, de forma calma, isso nos dá esperança, porque o nosso Senhor é bom, e o nosso Senhor deseja o melhor para nós. O propósito geral dessa expressão, nós vamos observar que quando Jesus diz no versículo 4, vós conheceis o caminho para onde vou, Tomé, aquele que leva a fama de discípulo incrédulo, ele logo pergunta para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Às vezes nós temos essa visualização de Tomé como um discípulo muito incrédulo, né? Alguém que, de fato, ele tinha alguma dificuldade, sim, com a sua realidade de crer, da sua realidade de fé. Mas diante de tantos fatos bíblicos, nós notamos, sim, que ele administrava esses questionamentos pessoais e lidava com essas dificuldades de crer em Jesus e naquilo que, às vezes, na dinâmica do reino, na dinâmica de como ele se aproximava e ele observava a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, Jesus vivo. Daí nós temos aquele elemento de Tomé tocando as mãos de Jesus. Quando todas essas situações elas são apontadas na palavra, nós temos talvez a facilidade de apontar Tomé como o único discípulo incrédulo. Mas note que talvez essa mesma dúvida que Tomé ele expressa no versículo pode ser a dúvida de outro discípulo, pode ser dúvidas de outras pessoas que estavam ali. O que nos encoraja a ver Tomé é ele perguntando e ele expressando a sua dúvida. E às vezes surgem dúvidas em nós. Você tem algumas dúvidas? Sim ou não? Na sua caminhada? Talvez com a sua fé você não pode ter dúvida, ok? Jesus morreu por você, salvou a sua vida, Ele é a garantia da sua salvação, mas nem todos nós temos a total consciência de que as coisas vão dar certo, de que os planos vão acontecer de acordo com o que a gente planeja. As dúvidas pairam sobre a nossa mente, e nesse instante Tomé se apresenta com dúvidas, como Felipe também se aproximou. Como outros discípulos se aproximaram de Jesus com dúvidas. E as dúvidas, elas são importantes quando elas são reveladas. Você não pode permanecer duvidoso, inquieto, com as suas dúvidas internas sem revelar para ninguém. As suas dúvidas são importantes quando elas são expressadas, porque você tem ali o pastor Jean, que pode ajudar a responder, o pastor Show, o pastor Levi, e tantos outros irmãos na caminhada, o seu líder de célula pode te conduzir, um irmão que acompanha você na jornada. Qualquer dúvida que você tiver a respeito da palavra, expresse. Se você está tendo uma dúvida na sua caminhada com Jesus, expresse, assim como também Tomé expressou. E a dúvida ali, ela não estava relacionada só com Tomé, mas pairava no coração dos outros discípulos, certamente, e foram com as dúvidas de Tomé, as dúvidas expostas a Jesus, que surge essa expressão. Veja como uma dúvida é importante, nesse sentido. Porque através da dúvida de Tomé, Jesus pôde expressar e registrar, através da ótica do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, e na vida espiritual nós temos a certeza de que não existem atalhos. E isso é uma verdade. Jesus não é mais uma opção dentro de várias opções, não é uma trilha a ser escolhida dentre outras que podem levar para algum lugar. Não existe outra forma de chegar aos céus ou chegar até Deus se não for por meio de Jesus Cristo.
Não será a religião A, a religião B, a religião C, não será a caridade, não será as obras, não será uma vida boa. É lógico que isso tudo é importante, mas nada disso leva a Deus, nada disso representa o caminho de Deus. Por mais que você tenha e você precise ter uma vida de caráter, isso é fundamental para você, cristão, mas isso não nos leva a Deus. Não nos conecta a Deus totalmente. O que nos conecta a Deus é Jesus Cristo. O caminho que Jesus está se referindo não é um lugar geográfico, um método, uma forma de levar a vida. O caminho é Jesus, a pessoalidade de Jesus em nós, dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Você é a morada do Espírito Santo de Deus? Amém? Você está em Cristo. Você está vivendo essa realidade e assumindo essa verdade de estar vivendo esse caminho que é Jesus. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Existe um cuidado que nós precisamos ter com aquilo que parece ser certo. Jesus, ele abriu esse caminho que estava interrompido, caminho que estava fechado desde a queda com Adão e Eva. Jesus abre esse caminho e nós precisamos entender que esse Jesus humano, esse Jesus que nos observa, que olha para as nossas dúvidas, ele está interessado para que as pessoas vivam essa realidade desse caminho. E nós precisamos entender que sem Jesus, o ser humano está condenado. Romanos, versículo 23 do capítulo 6, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O texto também fala que Ele é a verdade. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente. Ele não é um enganador. Você já caiu em algum golpe? Dá um sinal com a sua mão. Alguém já caiu em algum golpe? Mercado, não vou fazer propaganda aqui, né? Mercado Livre. Pastor Jean caiu em golpe. Olha aí, ó. Até a Copa já passou. O Brasil não levou a Copa. E o pastor Jean não levou as camisetas. Levou um golpe. Gente, como que você se sente quando é enganado? Lembro de um colega meu da escola, lá em Foz, às vezes a gente ia para o Paraguai comprar alguma coisa, né? E eu tinha um amigo que queria muito um celular, não sei se isso faz parte alguns tiveram aqui, mas tinha um celular muito bom, que era aquele Motorola V3. Eu nunca tive esse celular, né? Mas eu tinha um amigo lá que queria ter um celular Motorola V3, ele batia assim, abria, era algo bem chique, assim. Naquela época. Bem lembrado. Naquela época, nem sei quando que era. E a gente sempre ia no Paraguai, porque no Paraguai era mais barato, né? E meu amigo viu o celular, pegou o celular, testou o celular. Vou comprar. Pagou o celular. O rapaz deu a caixa lacrada. E era uma caixa bonita, preta. Tinha gavetas assim, né? Ele chega em casa, abre a gaveta. O que tinha dentro da caixa? Uma chapa de ferro do tamanho do celular, com o peso do celular. Imagina só o sentimento, né, de alguém que vai lá com seu dinheiro, compra alguma coisa, mas é enganado. Como que você se sente? Qual é o sentimento? Amados, esse sentimento você não vai ter com Jesus. Porque Ele é a verdade, Ele não é o engano. Jesus não é uma verdade relativa, como algumas correntes filosóficas apontam, como se não existisse uma verdade geral ou absoluta, né? Jesus também não é uma verdade pluralista, e há um cuidado muito grande para isso, que pode corresponder a várias verdades. Jesus é a única verdade, e nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Jesus é a verdade de Deus. Ele é capaz de encher a nossa mente, de atender o nosso coração com uma segurança sólida, firme. Isso tudo acontece pela palavra. Nós falamos isso pela manhã com o pastor Jean.
Nós que somos aqueles que estamos andando no caminho de Jesus, buscando a Jesus, somos abastecidos com uma palavra verdadeira, e nós precisamos meditar na palavra dia e de noite. E todo o tempo que estamos meditando na palavra, nós estamos conectando com o Senhor da verdade, o Senhor que é a verdade. Os mais profundos anseios da alma, eles são correspondidos com a verdade de Deus, por isso Ele é a verdade. E o texto vai correndo e diz, eu sou a vida, Jesus é a vida. Ele é a fonte da vida física e espiritual. O modelo de uma vida plena e satisfeita só é encontrada em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Uma das consequências do pecado é a separação de Deus. O pecado, ele mata o homem espiritualmente, ele matou o homem espiritualmente. Sem Deus o homem está morto, está falido. Não tem interesse pelas coisas espirituais, está cego, não consegue ver nada, não consegue ver solução verdadeira para a sua vida. Ele vive com o coração endurecido, é escravo do pecado, é escravo dos seus próprios vícios, é escravo do dinheiro, é escravo de uma vida perversa, de uma vida que não leva a lugar nenhum, uma vida que procura prazer na pornografia, na bebida, em tantas outras fontes poluídas. E o fim de todas essas coisas, de todas essas tentativas, levam para o mesmo lugar, um desgosto, uma insatisfação. Mas quando esse homem encontra Jesus, que tem a vida plena, essa vida é completa. Essa vida, ela se torna cheia, preenchida, porque ela é completa por Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que conquistou a vida na cruz, aquele que olhou por nós, teve misericórdia de nós, e com graça finalizou a morte, a mais terrível, algo que era terrível para os olhares humanos, Jesus venceu. E quando Jesus vence a morte, o que era assombração para o homem, agora é vida plena, é a graça de Deus, é a vida de Deus, e o nosso Senhor nos faz viver não só essa vida eterna, mas uma vida abundante. Esse caminho é o caminho que Deus providencia bênçãos para você, e é nessa vida que Jesus deseja que avancemos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero concluir e já chamar o pessoal para cantarmos a música final. E quero refletir sobre o último ponto desse tema que nós estamos falando, que é sobre os impactos que isso causa e que essa expressão reverbera dentro de nós. Que impacto causa para você essa realidade de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Para Tomé, aquele que era questionador, aquele que duvidava, aquele que perguntou algo a Jesus, que talvez fazia parte dos questionamentos dos outros discípulos, o impacto foi muito grande. Apesar de ser reconhecido como discípulo incrédulo, Tomé, ele assumiu a autoridade de Jesus Cristo, e é a partir do momento que ele entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele vive essa realidade, ele leva o Evangelho adiante, e alguns momentos depois, estudos apontam para a jornada de Tomé, e diz que a expansão do Evangelho foi muito grande através da vida de Tomé. Uma grande parte da Índia, existem relatos de Tomé evangelizando uma grande porção da Índia e tantos outros lugares naquela região, lugares distantes da sua origem, e provavelmente Tomé tenha morrido por perseguidores da Índia, porque entendeu que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Nós temos também no mesmo cenário, um pouquinho antes disso, Simão Pedro, que estava ali também, que negou Jesus. Simão Pedro, aquele que reagia facilmente, tinha atitudes às vezes impensadas, fortes, expressivas, era impulsivo, negou Jesus, quase desistiu do ministério.
ele foi reencontrado por Jesus. Esse discípulo, após a sua ressurreição, após a ressurreição de Jesus, Pedro, ele nesse reencontro tem a sua missão ressignificada. E o caminho de Pedro, a verdade de Pedro, a vida de Pedro agora é a vida de Jesus. E ele começa a expressar isso, e essa figura de Pedro é uma figura muito emblemática dos apóstolos. É uma personalidade muito forte. Logo nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós podemos identificar totalmente o próprio Pedro envolvido com a obra de Cristo. Um Pedro diferente, porque teve um encontro verdadeiro. Porque teve a consciência de que Jesus era o único caminho, a verdade e a única vida. Ele não queria mais fazer nada, porque para ele nada mais importava. O que importava era viver por Jesus. Esse foi o impacto na vida de Pedro. Gosto do comentarista William Coleman, quando diz no livro 12 Cristãos Intrépidos, sobre Pedro, ele diz assim: sejam quais forem os problemas que Pedro tenha enfrentado como discípulo, ele brilha como couraça nova no livro de Atos dos Apóstolos. No decorrer dos 12 primeiros capítulos, ele é indiscutivelmente o personagem principal na igreja cristã. Como parteira que atendeu ao nascimento da igreja, Pedro é responsável pelo parto seguro do cristianismo, pelo aroma saudável e pelas vestes quentes. Ele chegou com faces robustas e um grito tranquilizador. O pescador encarregou-se dessa parte. Um homem simples, um homem com atitudes muitas vezes não pensadas, descontroladas, mas que foi moldado pelo Espírito Santo de Deus, porque entendeu que ele era o único caminho, a única verdade e a única vida. E a vida plena de Pedro foi encontrada somente em Jesus. Quando nós preparamos um esboço para um sermão, não é uma tarefa muito fácil. Talvez os pastores aqui concordem comigo, quem prega aqui na frente, né? Não é tão simples. Quando nós estamos preparando um sermão, é como se estivéssemos escrevendo alguma coisa com alguém batendo nas nossas costas, né? Não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas é isso mesmo. Nós somos incomodados a mudar. Nós somos incomodados como pastores, pessoas que estão no ministério, pessoas que estão atuando no reino, a relembrar, a viver essa realidade de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e nada mais nos importa. As nossas aflições, os nossos anseios, as nossas dificuldades, elas são secundárias, porque o Senhor está presente em nós. Ele está conosco. Enquanto estava escrevendo o sermão, vão surgindo alguns desconfortos, né? Porque realmente não é fácil. E eu me vejo nas linhas que eu escrevo, e às vezes começam a surgir apontamentos para as minhas incredulidades, para os meus medos, para as minhas sombras. E isso é o que Deus quer. Ao ouvirmos, ao lermos a palavra, ao sabermos e relembrarmos essa realidade de que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida, nós precisamos tomar decisões. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo sentimento vai sendo amenizado, porque nós nos vemos também em Tomé, nós nos vemos também em Pedro. E as experiências que nós encontramos na palavra, elas apontam e elas constroem dentro de nós algumas lições importantes de que temporariamente esses comportamentos acontecem conosco. Às vezes sim, nós somos incrédulos. Às vezes sim, nós somos absorvidos pelos nossos medos. Somos carregados pelos nossos temores, mas isso é temporal. Isso acontece de vez em quando. Isso não faz parte do nosso ser. O que faz parte do nosso ser é Jesus Cristo. O único caminho, a única verdade, a única vida de Deus. E isso que Ele nos convida a contemplar nessa noite. É o que planifica a nossa paz. É o que acalenta o nosso coração. Nós vamos cantar essa canção
os apóstolos, como vimos ali, Tomé, Felipe, Pedro, você que está aqui nessa noite, Leandro, Cíntia, Jean, Raquel, tantos outros, Tamires, Everton, Milton, discípulos de Jesus, a igreja toda, a Igreja Batista do Novo Mundo. Você é convidado a fazer algo extraordinário com essa verdade, assim como Tomé fez, assim como Pedro fez. E o texto, depois você pode ler lá, numa das dúvidas de Felipe, o texto aponta para a realidade que nós podemos fazer obras maiores, não maiores que Jesus no sentido de que vamos fazer milagres maiores, mas no sentido de expansão. Nós temos oportunidades diversas, nós temos inúmeras pessoas à nossa volta, e as obras maiores são essas. Quando você encosta em alguém e fala, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e essa pessoa entende essa realidade, e essa outra pessoa vai falando para outra pessoa, e essa outra pessoa vai falando para outra pessoa, de repente a sua célula está cheia de gente com dúvida, né? Precisando de resposta, mas que já entendeu que o único caminho é Jesus, que a única verdade é Jesus, e que a vida plena é Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Amém? Vamos cantar essa canção. Reflita aí, ainda sentado, depois você levanta, acerca dessa verdade de Jesus, que anda por nós, se movimenta por nós, conhece nós, nos abraça, nos corresponde. Vamos cantar. Reconhecemos quem tu és.
de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma um lugar de honra, toma um lugar de honra. Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Convido você a fechar os seus olhos agora. Eu convido você que entendeu essa mensagem e que ainda não teve um contato com Jesus, que entendeu que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, e você está disposto a caminhar com esse Jesus que abraça, que serve, que contempla as suas dúvidas. Esse é um tempo de você tomar uma decisão. E você pode fazer um aceno com sua mão, bem sutil. Eu estou aqui olhando para você. Se você acenar com a sua mão e crer com o seu coração em Jesus Cristo, você será salvo em nome de Jesus. Se você crer em Jesus Cristo, você será salvo. Se você crê que esse Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, o seu olhar já não está mais neste lugar, o seu olhar está nos céus, aonde Deus habita, aonde nós habitaremos. Segundo convite nessa noite, eu convido você, crente em Jesus, que vive essa realidade, essa verdade no coração, sabe que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, mas por talvez algumas dúvidas, alguns desprazeres, alguns desconfortos, está sendo tentado a desistir, está sendo tentado a ser desencorajado. Esse tempo é um tempo de renovo de fé. Gostaria que você viesse até aqui na frente para orar comigo. Você que se sente fraco, você que tem alguma dúvida no seu coração, a respeito da sua fé, mas a respeito da sua jornada, não sabe o que fazer, não sabe como proceder na caminhada, na trajetória, está tendo alguma dificuldade familiar, isso está ofuscando esse brilho dessa realidade de que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, e isso está te providenciando talvez um sentimento de desistência, um sentimento de desencorajamento. Esse é um tempo de renovo de fé. Esse é um tempo de nos colocarmos diante do Senhor e nos apresentarmos diante do nosso Mestre e dizermos: Senhor, nós somos contigo mais fortes e nós faremos obras maiores. A nossa realidade como igreja vai ser diferente, porque nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos olhando para a eternidade que é o Senhor. Nós olhamos para aqueles que estão à nossa volta e nós vamos servir como o Senhor servia. Nós vamos nos debruçar, lavar pés, nós vamos estender as nossas mãos, mesmo com o nosso coração angustiado, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Você pode vir até aqui à frente, vamos orar juntos. Saia do seu lugar. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, a minha fé está sendo contemplada pelo Teu Filho, Pai. O Senhor está conosco através do Teu Santo Espírito, renovando a nossa fé, providenciando a nossa caminhada em verdade contigo. Os nossos olhos estão abertos diante dessa realidade e nós queremos viver mais do Senhor. Nós queremos corresponder mais ao Teu reino.
Pai querido, nós estamos nessa noite aqui, Senhor, conduzidos pelo Teu Santo Espírito, e nós estamos pedindo ao Senhor, Pai, renove a nossa fé, Pai. Nos faz observar além das nossas crises, além das nossas dificuldades, e nos faz viver essa expressão e essa verdade de que o Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida. Pai, tira tudo de nós que atrapalha o movimento do Teu Santo Espírito. Pai, providencia em nós um olhar além das nossas dificuldades, que contemplam, Pai, a eternidade. Olhar, Senhor Deus, de corações, de servos, de discípulos, que estão preocupados, Senhor, com as pessoas que estão à nossa volta, com a multidão, Senhor, que anseia com dúvidas, que anseia com tantas perguntas, que estão, Senhor Deus, envolvidas pelo engano, envolvidas, Senhor Deus, por tantas coisas que prejudicam a reverberação de que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Nós queremos ser fonte de bênção na vida dessas pessoas, Pai. Movimenta em nós o Teu Santo Espírito, Pai, a fim de sermos servos do Senhor, que observam com zelo o Teu chamado. Assim como Tomé, assim como Pedro e tantos outros que fizeram tanta diferença no Teu reino, Pai. Nós queremos ser a diferença hoje. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém, amém, amém.